Então, queridos, vamos ver um pouquinho o rito do batismo das crianças. Primeira coisa, algumas considerações iniciais que nós precisamos ver antes de ver o rito passo a passo, são três. Primeiro, a estrutura do rito do batismo é muito semelhante à estrutura da missa, com uma liturgia da palavra e uma liturgia sacramental, com ritos que compõem o conjunto de toda a celebração, ritos introdutórios, ritos de conclusão, mini-ritos dentro das diversas partes litúrgicas. Então, a primeira coisa é a estrutura que se assemelha à estrutura da celebração da Eucaristia. A segunda consideração é o dia da celebração. É o domingo, o dia por excelência. A igreja pede que, na medida do possível, se celebre os batismos aos domingos, dia da igreja, dia do Cristo, dia que o Senhor fez para nós, dia da nova criação, dia em que nós celebramos a vitória da luz sobre as trevas. E outra coisa interessante que a igreja propõe é que o início da celebração seja a porta da igreja, como sentido de acolhida e de ingresso desses novos cristãos na vida da comunidade. Então, dentro do rito de acolhida, que é a primeira parte, é o rito que inicia a celebração do batismo, nós temos alguns diálogos. O celebrante, ele interroga primeiro os pais. Primeiro, uma pergunta a respeito do nome. O celebrante pergunta: que nome vocês escolheram para essas crianças? Sua igreja quer nos mostrar a importância do nome cristão que revela a nossa identidade. Segunda interrogação, segunda pergunta que o celebrante ele faz é a respeito do que os pais estão pedindo à igreja. Queridos pais e mães que pedem à igreja de Deus para seus filhos e filhas. Os pais respondem a pergunta mais tradicional, é o batismo. Então, a fé ou a graça, geralmente se responde o batismo. Nós estamos aqui pedindo este dom, que é o dom do batismo. Depois, o celebrante interroga os pais também sobre o propósito, o compromisso de ajudar essas crianças a crescerem na fé. Diz assim: pelo batismo, estas crianças vão fazer parte da igreja. Vocês querem ajudá-las a crescer na fé, observando os mandamentos e vivendo na comunidade dos seguidores de Jesus? Olha a responsabilidade dos pais. Sim, queremos, eles dizem. Depois, então, o celebrante se dirige aos padrinhos e madrinhas a respeito da missão que eles estão assumindo perante a igreja. Padrinhas e madrinhas, vocês estão dispostos a colaborar com os pais em sua missão? Sim, estamos. É a resposta consciente e madura dos nossos padrinhos, né? Deus sabe de todas as coisas, né? Às vezes a gente não consegue cumprir com os nossos propósitos, nós falhamos, mas é sempre tempo de recomeçar, lembrando sempre a nossa responsabilidade diante da igreja, diante dos compromissos que nós assumimos com Deus. E por fim, o celebrante pergunta a toda a comunidade, ao povo reunido, à igreja. Importante, um parêntese, seria muito interessante que o batismo pudesse ser celebrado dentro da missa dominical. Por razões pastorais, isso às vezes fica um pouco complicado, porque é na liturgia dominical, na celebração dominical, a manifestação plena ali da igreja que se reúne, da igreja que está congregada para celebrar os mistérios da nossa redenção. Seria muito bom que o batismo pudesse ser celebrado com a presença de toda a comunidade da paróquia, mas a gente sabe que de regra isso não acontece, né? Infelizmente, essas realidades pastorais. Por fim, pergunta ali aos padrinhos, a comunidade, perdão, e todos vós, queridos irmãos e irmãs aqui reunidos, querem ser uma comunidade de fé e de amor para essas crianças? Sim, queremos, é a resposta então da comunidade. E aí o celebrante, ele então faz o primeiro gesto na criança, que é o sinal da cruz.
Nosso sinal é a cruz de Cristo. Por isso vamos marcar estas crianças com o sinal do Cristo Salvador. Assim, nós a acolhemos na comunidade cristã. Depois, se o rito de acolhida foi feito à porta da igreja, há a procissão de entrada até a nave central. Então, a segunda parte da celebração do batismo é constituída pela liturgia da palavra. Podem se escolher algumas leituras do Antigo ou do Novo Testamento com o Salmo. Existem no ritual de batismo, estou folheando inúmeras leituras para a celebração do batismo. Em seguida, a proclamação do Evangelho, a homilia, onde o celebrante ele procura falar, exortar a comunidade a respeito da importância do batismo, mostrando a importância deste sacramento, da maturidade da fé, esses aspectos mais teológicos relacionados ao batismo. Depois tem a oração dos fiéis, a invocação dos santos que são nossos amigos, nossos intercessores. Podem também ser acrescentados à ladainha dos santos os padroeiros das crianças, os nomes, das crianças que carregam consigo o nome de um santo, podem ser acrescentadas à ladainha. E depois a unção pré-batismal, a unção com óleo dos catecúmenos. Ali, nesta unção, o padre no final faz uma pequena oração de exorcismo, pedindo para que se afaste daquela criança todo espírito do mal e que a força do Cristo possa penetrar a vida dela com a sua graça, a força de Cristo representado pelo óleo consagrado possa penetrar a vida da criança com a sua graça. Depois, a terceira parte, após a liturgia da palavra, nós temos então a liturgia sacramental. Se houver uma procissão para o batistério, nesse momento se faz a ladainha dos santos. Se canta a ladainha enquanto o sacerdote, junto com o Círio Pascal e a delegação de fiéis, vai em procissão, percorre a igreja em procissão até o batistério. Depois nós temos a oração sobre a água, que nós já estudamos ontem, vimos algumas questões sobre a beleza dessa peça litúrgica. Depois da oração da água, as promessas do batismo, aí os pais e os padrinhos eles então vão ser interrogados a respeito dessas duas realidades, primeiro as renúncias e depois a profissão de fé. Depois o próprio batismo, o momento central da celebração, onde as crianças são batizadas. O sacerdote ou o diácono, o celebrante, derrama água sobre a cabeça da criança. Primeiro ele pergunta: vocês querem que essa criança seja batizada na fé da igreja que acabamos de professar? Queremos, Então, fulano, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Depois do rito sacramental, nós temos os ritos complementares. O primeiro, a unção pós-batismal, feita com óleo do crisma. Depois, a entrega da veste batismal. Algumas famílias ainda têm o costume do mandreão, aquela veste do batismo que vai passando de geração em geração. Essas crianças foram revestidas de Cristo e elas trazem consigo a veste branca, o símbolo da pureza, da consagração a Deus. Depois, no terceiro rito complementar, o rito da luz, a entrega, o padrinho, ele entrega a criança à luz de Cristo. Queridas crianças, vocês foram iluminadas por Cristo para se tornarem luz do mundo. Com a ajuda de seus pais e padrinhos, caminhem como filhos e filhas da luz. Depois nós temos alguns ritos também complementares opcionais. A entrega do sal, colocada, a mãe põe um pouco de sal na boca da criança. Esse simbolismo, você é agora o sal da terra. Depois o rito do éfeta. Quem preside toca os ouvidos e a boca de cada criança e diz: Éfeta, o Senhor Jesus que fez os surdos ouvir e os mudos falar, lhe conceda que possa logo ouvir sua palavra e professar a fé para o louvor e glória de Deus Pai. Chegamos então aos ritos finais. Os ritos finais eles começam com a oração do Senhor. O celebrante ele pode convidar as famílias a se reunirem ali em torno do altar, numa tentativa de recordar que a Eucaristia é o ápice da iniciação cristã. Então temos a oração do Senhor, que é a oração eucarística, podemos assim dizer, por excelência, a oração que o próprio Senhor nos ensinou, e na própria monição que o celebrante
faz esse convite, ele diz assim: estas crianças que foram batizadas são chamadas em Cristo a viver plenamente como filhos e filhas de Deus Pai. Por isso elas precisam também ser fortalecidas pelo Espírito Santo no sacramento da confirmação e alimentadas na ceia do Senhor. Agora, ao redor desta mesa, unidos no Espírito, rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Depois da oração do Pai Nosso, a bênção, primeiro sobre os pais, primeiro sobre a mãe, depois sobre os pais, depois sobre os padrinhos e depois sobre toda a comunidade. Também pode haver como complementar a consagração da criança à Nossa Senhora. Neste dia em que essas crianças entram na igreja pelo santo batismo, vamos confiá-las à especial proteção de Maria, Mãe de Deus e dos discípulos de Jesus. E por fim, a despedida e o envio, de toda a comunidade para a missão. Lembrando que o batismo é um sacramento que nos coloca em profundo movimento. Então, os pais e os padrinhos vão ter a missão de cuidar e de ensinar, e de despertar nessa criança o espírito missionário. E fica uma dica, Quando você for padrinho, se você é pai e prepara seu filho para o batismo, depois desse momento tão rico, beije o peito da criança, porque ali está a habitação do próprio Deus, naquela vida que passou pelo mistério da morte e da ressurreição do Senhor.